Prepare-se, você está entrando na fonosfera. Olá, eu sou o Tata Rodrigues e aqui é o canal Fonosfera de volta com mais um vídeo. E agora vamos falar de uma banda essencial do heavy metal. Vamos falar um pouco do Black Sabbath, especificamente o álbum Heaven and Hell, lançado em 1980. Esse é mais um texto que eu tenho feito no meu blog, o antigo blog Jardim Eclético Rock Blog. E é uma tradução, né, uma adaptação aqui de um texto, né? O álbum Heaven and Hell, ele marca a entrada do vocalista Ronnie James Dio na banda, né? Depois que o Ozzy Osbourne saiu, né, em carreira solo. Mas então o que aconteceu então? Qual a história por trás de Heaven and Hell? 1980. Talvez o ano mais significativo em toda a história do metal. Entenda por que digo isso. Foi o ano em que The Monsters of Rock Festival aconteceu pela primeira vez em Donington. The New Wave of British Metal levantou barricadas. E foi o ano dos clássicos álbuns do AC/DC, Back in Black, do Motorhead, Ace of Spades, do Iron Maiden com seu álbum homônimo, o Judas Priest com British Steel, Def Leppard com On Through the Night, o Saxon com Wheels of Steel and Strong Arm of the Law. Proporcionou múltiplos orgasmos em cada headbanger and metal lovers. E não vamos esquecer a significativa contribuição feita pelo Black Sabbath com o registro mais do que decente chamado Heaven and Hell. As runas, porém, não estavam exatamente a favor da banda, assim que a década de 1970 desapareceu no horizonte. Sendo a principal peça da banda, o Black Sabbath finalmente pôs fim a uma briga de 2 anos com Ozzy Osbourne, praticamente expulsando o frontman carismático. Ele havia se tornado uma pessoa errática e não confiável, e a banda ensaiou com um novo vocalista, Dave Walker, seguindo no ano de 1977 com a turnê do álbum Technical Ecstasy. No entanto, o louco cantor voltou a tempo de gravar no ano de 1978, sem brio e dolorosamente, o álbum Never Say Die, antes do desdobramento inevitável que foi a separação de Ozzy do Sabbath. Não, vamos reformular isso. A maioria das pessoas estavam convencidas de que tinham ouvido o último disco do cantor fora de controle e que o Black Sabbath estava em declínio permanente e irreversível. Para o guitarrista Tony Iommi, esse foi um período de instabilidade que ele nunca esperava ser resolvido de forma tão espetacular como ocorreu posteriormente. Começamos a reunir ideias para um novo álbum em Los Angeles com Ozzy, explica Iommi. Na época, nós não tínhamos um título de álbum, apenas ideias básicas, mas rapidamente se tornou óbvio que Ozzy não estava à altura da tarefa. Ele estava lutando contra todos os tipos de dependência. Álcool, drogas e assim por diante. E tudo isso foi para cima dele. Não que o resto de nós estivéssemos vivendo como santos, mas ele era muito pior. Dada a sua aparente incapacidade de avançar com uma nova gravação na época, Iommi começou a pensar em termos de fazer um projeto diferente, afastado da esfera do Sabbath. Nessa altura, entrei em contato com o ex-vocalista do Rainbow, Ronnie James Dio. Nas palavras do Tony Iommi, Ronnie e eu discutimos algumas ideias e isso foi realmente o que houve. Geezer, o Butler, né, e Bill Ward e eu decidimos que tínhamos que ter um novo cantor para o Sabbath. Eu tinha falado com Ronnie e fazia sentido irmos com ele. Em retrospectiva, é claro, a adição do Dio parecia lógica e tinha o poder de gerar ricos frutos. Mas, naquele momento, corria-se um grande risco. No entanto, Iommi se surpreendeu com o quão bem veio junto e rapidamente. Nós apenas fomos no groove. Na verdade, eu tenho que dizer que nunca tínhamos estado tão preparados quando finalmente fomos para o estúdio.
No passado, nenhum de nós tinha certeza de que Ozzy iria acabar de gravar, mas com Ronnie tivemos realmente uma boa ideia. Então, 2 mitos foram derrubados no momento. Não há demos que mostram o Príncipe das Trevas cantando as versões iniciais das canções destinadas a Heaven and Hell. Nem estava ele em ensaios com a banda antes de Ozzy ser demitido. E a terceira lenda urbana do disco? Aquela que trouxe Geoff Nichols para a banda porque Geezer Butler estava parecendo não confiável? Bem, isso não tem sentido. Geezer estava lidando com um monte de problemas graves no momento, revela Tony. E nós não sabíamos se ele estaria no momento para gravar o álbum. Na verdade, Ronnie tocou baixo quando Geezer voou de volta para a Inglaterra para finalizar seu divórcio. Eu conhecia Geoff por sua banda anterior, a Quartz. Tony Iommi produziu o álbum de estreia da banda, o auto-intitulado Quartz. E por isso pedi-lhe para vir e fazer algumas linhas de baixo para nós enquanto os compromissos de Geezer estavam nos afastando da banda. Mas, no final, ele resolveu por si mesmo e voltou para a gravação do álbum e Geoff ficou conosco nos teclados. Outros sugeriram que o baixista original do Rainbow, Craig Gruber, é destaque, não creditado, no álbum final, mas isso novamente não ocorreu. Além do recrutamento de Dio, a outra grande mudança veio com a chegada do produtor Martin Birch, a primeira pessoa de fora a trabalhar com Sabbath em estúdio desde Master of Reality, de 1971, que foi produzida por Roger Bain. Aspas para Tony Iommi. Nós sentimos que realmente ele poderia trazer alguém para ajudar a concentrar as ideias. Foi o Ronnie que recomendou Martin, pois tinha trabalhado juntos no Rainbow. O que ele trouxe foi uma dimensão extra para as canções. E nós, muito rápido, também gravamos. Todo o processo foi bem tranquilo. Nós tínhamos levado tempo e mais tempo em gravações, com as coisas ficando fora de mão. Mas dessa vez foi uma alegria estar no estúdio. Fecha aspas. Iommi lembra que a primeira faixa a ser gravada foi a que deu título ao álbum, embora Children of the Sea ser a primeira música que ele e Dio escreveram para o álbum. Eu acredito que nós usamos todas as músicas que escrevemos para o registro, ele insiste. Nada foi colocado de lado, então está tudo lá. Enquanto muitos duvidaram da transição para Dio e numa nova direção musical, Iommi não tinha tais medos. Palavras do Tony Iommi. Era tudo tão excitante e desafiador. Estávamos fazendo coisas que, francamente, era além do que Ozzy tinha feito conosco. Ele não era aquele tipo de cantor, mas com Ronnie havia muitas mais opções. Realmente sentimos que nós começávamos tudo de novo. E todos nós sabíamos, quando o álbum foi concluído, que era algo especial. Parecia a coisa certa para a época, e foi o Black Sabbath, como as pessoas nunca tinham ouvido falar antes. Fecha aspas. Isso por si só foi mais um perigo inerente transposto. Como seria um álbum sem Ozzy, ainda faria frente às bandas de rock pesada britânicas e americanas? Será que Iommi tinha quaisquer preocupações sobre a aceitação do público? Palavras de Tony Iommi. Claro, houve uma grande preocupação quanto aos fãs, e se iriam aceitar o que seria um novo Black Sabbath. Mas nós tínhamos tanta confiança na força no que tínhamos que essa foi a nossa crença de que tínhamos que andar através de qualquer crítica. É certo que haveria alguns fãs que abandonariam a banda, porque Ozzy não estava lá. Mas, em seguida, tudo o que tinha de ser feito foi a garantia para acontecer. Mas nos sentimos confiantes de que a maioria dos fãs iria estar conosco, e que nós ganharíamos mais também. Fecha aspas. Gravado nos estúdios Criteria, em Miami, e Estúdio Faber, em Paris, Heaven and Hell foi lançado em 25 de abril de 1980, e as previsões dos cínicos foram afastadas em uma cacofonia de aclamação da crítica e pelas paradas. O álbum chegou ao número 9 no Reino Unido e na América ao número 28. Era o melhor desempenho da banda nas paradas desde Sabotage, de 1975. Mas esta foi apenas a primeira parte do plano do Sabbath, para reeducar as pessoas para o estilo da banda nos 80. Agora eles tinham que sair na estrada, misturando músicas do novo álbum com as do seu passado.
A turnê começou em 17 de abril na Alemanha. Sabíamos que ia ser um teste sério, mas fomos ajudados por Ronnie a experimentar tudo. Ele estava preparado para fazer qualquer uma das canções dos tempos de Ozzy. Claro, era muito diferente ele cantando alguma coisa intimamente ligada a Ozzy, em oposição ao novo material. Mas ele encontrou seu estilo dentro do Sabbath, e eu acredito que ele conseguiu dar conta. As multidões eram grandes e principalmente deram muito apoio, disse Tony Iommi. Mas, 4 meses após a longa turnê mundial começar, tudo quase desandou quando Ward teve que sair, devido a problemas de saúde. Bill estava realmente lutando com as demandas de estar na estrada e nossa programação. Sua saúde era uma questão importante e ele estava lidando com problemas familiares presentes. Então, Bill nos deixou depois que fizemos um show em Albuquerque, no mês de agosto, conta Tony Iommi. Em seu lugar, a banda chamou Vinny Appice, irmão mais novo do celebrado baterista Carmine Appice, ou Carmine Appice para alguns, né? Ou Vinny Appice, mas como o nome é em italiano, é Carmine Appice. Eu acho que foi Ronnie que sugeriu chamarmos Vinny, diz Iommi. Nós sabíamos sobre Carmine, mas nunca tínhamos ouvido seu irmão antes. Então ouvimos algumas das coisas que ele tinha feito no passado. Gostamos e o chamamos para um ensaio. Lembro-me que tinha alguns dias de folga antes do próximo show no Havaí. Por isso parecia o momento perfeito para experimentar Vinny. E ele foi muito bem. Minto. Houve um incidente estranho. Quando eu desci para a audição, o kit de Vinny era realmente pequeno. Eu presumi que este era seu único equipamento e que era mais fácil de trazer para a ocasião. Mas quando chegamos ao estádio Aloha para o seu primeiro show, fiquei espantado que ele tinha o mesmo kit de Bill. Era pequeno e eu fiquei realmente paranoico. Foi a primeira vez que eu toquei com um baterista diferente de Bill, então eu estava muito nervoso. Vendo como o tambor pequeno do setup, que tinha acabado de ser adicionado, meu sentimento era de que tudo ia dar errado. Felizmente, a Appice se encaixou no novo som e estilo do Sabbath, embora tivessem sido feitas alterações no setlist dos shows, como a troca de Lonely is a Word por Late Evil. A razão? Iommi não pode agora recordar, mas queria dizer que ao longo desta tour, que finalmente terminou em 2 de fevereiro de 1981, as únicas músicas de Heaven and Hell que não foram tocadas ao vivo em algum ponto foram Wishing Well e Walk Away. E agora, 43 anos depois, que este álbum surpreendeu os fãs de metal em todo o mundo, num processo que deu ao Black Sabbath uma segunda vida, esse trabalho é justamente considerado como um clássico. Mas como Iommi vê isso? Aspas para Tony Iommi. Eu acredito que o disco resistiu ao teste do tempo muito bem e ajudou a reinventar a banda, tanto quanto as canções que ficaram registradas em nossa carreira musical. Ficou lá em cima com o melhor do nosso trabalho. Sim, eu sei que ainda há pessoas que afirmam que o Black Sabbath é praticamente Ozzy, mas há outros que chegaram a nós ouvindo Heaven and Hell. Pessoas como Dave Grohl, dos Foo Fighters, e da sua geração que descobriu o Sabbath por este álbum, e de lá eles descobriram o nosso passado. Então ele tem tido um papel enorme em dar à banda uma longa carreira. Fecha aspas para Tony Iommi. Com o retorno da era Heaven and Hell do Black Sabbath, como uma banda em 2006, sob o nome de Heaven and Hell, mas com Dio, Iommi, Butler e Appice, as novas gerações de metaleiros puderam descobrir as glórias dessa obra-prima. Então é isso, esse foi uma pequena pincelada sobre a história de Heaven and Hell, uma história escondida atrás de Heaven and Hell, né? E aí, você é fã do Black Sabbath? Fase Ozzy ou fase Ron James Dio? Ou fase Tony Martin ou outro vocalista? Eu só digo uma coisa, eu gosto muito dessa fase do Ron James Dio. A fase com o Tony Martin é legal também e a fase com o Ozzy gosto também. Mas a que mais me atrai mesmo é a fase com o Ron James Dio, né? E esse álbum Heaven and Hell é simplesmente um clássico mesmo da maior envergadura, né? Mas é isso. Prepare-se que você vai agora sair da fonosfera. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Faça sua inscrição no canal se ainda não for inscrito.
porque logo mais a gente volta com mais vídeos para o canal Fonosfera. Um abraço e até mais.